Olá, gente, muito bom dia, um feliz sábado a todos. Estamos aqui, graças a Deus, por podermos ter esse momento em família, sobretudo em adorar o Senhor, conforme o mandamento, que Ele nos pede. Bom, hoje temos uma história, gente, eu não tenho coragem de falar sobre o nome dessa nossa amiga, Daí Kelly. Ela é uma nigeriana que mora lá na Virgínia, nos Estados Unidos. E para ela, muitas vezes 24 horas é pouco. E para você, também é assim? Gente, Deus dá 24 horas para todos nós, mas parece que às vezes não é suficiente, né? Enfim, com a mente cheia, ela estava num período e corria o risco de adormecer enquanto dirigia, mesmo quando não fosse à noite. Por quê, gente? Estava muito corrido. Ela ouvia no carro sermões em áudio, hinos, livros religiosos para manter a mente alerta. No entanto, um dia, enquanto ela estava indo para o trabalho, ela não conseguiu manter os olhos abertos. Sabe o que aconteceu? Na noite anterior, e assim como em outras também daquela semana, ela não tinha dormido mais do que 5 horas, então estava muito defasado o seu descanso. Ela ia tarde para a cama, acordava cedo. A sua vida estava cheia de preocupações e sabe, que muitas vezes faziam com que ela ficasse acordada até depois da meia-noite. Enquanto ela estava dirigindo, ela estava lutando contra o sono. Mas ela não fez questão, naquele dia, de parar para ligar, para conversar com alguém que ajudasse, sabe, a manter ela acordada. Gente, cerca de 3 minutos antes de ela chegar ao seu trabalho, 3 minutos antes, de repente ela se viu cercada, bloqueada por todos os lados, por vários carros de polícia. As luzes, sirenes ligadas, aquele barulhão todo. Ela ficou chocada, né? Tudo que ela conseguiu ouvir foi: pare, coloque o carro em posição de estacionamento e abra a porta. Ela estava atordoada, gente, parou. Aí o policial rapidamente abriu a porta do lado dela, estendeu a mão em direção à ignição, pegou a chave. Aí ela teve um pressentimento, né? De que enquanto o sono, nesse momento, desapareceu, os seus olhos, ela, enfim, notou que alguma coisa tinha acontecido. E aconteceu mesmo. Ela foi interrogada, foi testada para ver se ela não estava dirigindo sob efeito de álcool. Aí ela falou assim: não, eu nunca bebi na minha vida. Aí eles verificaram a habilitação e descobriram que o escritório dela ficava ali, do lado da sede deles, logo na esquina. Mas assim, mesmo assim, ela foi presa, porque alguém dirigindo atrás dela havia observado as manobras perigosas que ela andava fazendo e que poderia ter causado, inclusive, vários acidentes. E a pessoa, então, atrás alertou a polícia. Depois que ela foi liberada, ela percebeu, gente, que realmente ela era culpada, porque ela tinha colocado sobre ela mesma e sobre os outros um perigo muito grande. Veja, ela tem uma função, ela é uma naturopata, ela tem doutorado em naturopatia e ela fala sobre saúde. No entanto, ela estava ali sofrendo as consequências exatamente por não cuidar da saúde, de uma das leis da saúde, né, que é o descanso. Ela, na verdade, está sendo muito grata a Deus, porque o Senhor a livrou de alguma coisa que poderia ter sido muito perigosa e também de uma vergonha muito grande, né, diante da lei. Embora ela tenha passado vergonha, enfim. Alguém, gente, está sempre observando a gente. E a gente precisa ter a responsabilidade em 2 aspectos da nossa vida. Cuidar do nosso corpo, sim. Não exagerar em relação às coisas, exigir demais. E sim, tem um detalhe importante, é ser exemplo. Porque ela, como alguém que cuida da saúde pública e ajuda as pessoas na saúde dos outros, como que ela não estava dando exemplo em relação a isso? Foi presa justamente por causa disso, né? Porque as consequências de não cuidar levou ela a dormir no carro, dormir dirigindo e aí ter a polícia, né, fechando ao redor ali e toda essa situação. Enfim, será que a gente dá um bom exemplo diante daquilo que a gente faz, daquilo que a gente diz? Nosso trabalho, nossa profissão? É algo a se pensar. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia, diz a Bíblia em 1 Coríntios 10, 12. Cuidemos, porque nós precisamos viver aquilo que nós ensinamos. Vamos orar? Senhor, nem sempre é fácil viver aquilo que a gente fala, aquilo que a gente prega, aquilo que a gente acredita, mas pelo Teu poder e Tua graça isso é possível. Por isso nós pedimos que o Teu Santo Espírito nos ajude nesse processo
que a gente possa viver aquilo que a gente ensina, aquilo que a gente acredita. Em nome de Jesus. Amém. Um ótimo dia para você. Até amanhã.